dia, graças a Deus estamos aqui novamente. Bom dia a todos aí. Hoje é dia 26 de março de 2026. Cá estou novamente. Vamos falar de REURB, né? Mais uma vez. Bom, agradeço a todos vocês aí que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar. Hoje eu tenho um grande amigo, um mentor para a gente conversar aí e falar muito sobre tecnologias na REURB. Agradeço vocês aí e vamos bater um papo bem bacana aí. Tenho certeza que vamos aprender bastante sobre REURB, sobre tecnologia e principalmente aprender com quem faz REURB na prática. Vou chamar aqui o meu convidado para hoje. Vamos lá. Deixa eu ver se o Sakai já está por aqui. Já tem um tempinho que eu não venho por aqui, hein? Já estava com saudade. Semana que vem temos um outro convidado aí muito bacana também. E vamos dar prosseguimento, porque o REURB Talks está no ar. Fala, meu amigo Márcio Sakai, cadê você? Queremos ouvir aí sua experiência aí. O que você tem para trazer para nós? Deixa eu convidá-lo aqui. Semana retrasada, né? Estive em um evento lá em Belo Horizonte. Muito bacana o evento. Agradecer aí a Andréia Vasques pelo convite. Inclusive o evento que o Sakai, né, estaria presente, mas não pôde participar. E aí ele vai contar todos os segredos aí para nós. Segredos que ele iria contar lá nesse evento, falando sobre tecnologia. Vamos ver. Deixa eu convidá-lo aqui para que ele... Aí, o Sakai aqui entrou. Vamos lá. Vamos lá. Instagram, ajuda nós, hein? Mandei o convite aí para você. Bom dia aí para a Roberta, bom dia para a Rose, Sabrina, bom dia. Fala, Bom meu dia, amigo, bom dia. tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Então Tá tá me ouvindo bom, tô bem? te ouvindo também. Maravilha, deixa eu Maravilha, ver. amigo. Obrigado aí por aceitar o convite, viu? Que isso? E pode ficar tranquilo que nós vamos extrair aí o máximo que puder de você pela sua sabedoria no Uber aí. Vamos fazer um top aí pra gente saber. E quero que prometi aqui, falei que você ia contar os segredos aí que você não contou lá em Belo Horizonte, que você não foi no evento. Bom, não tem nada de segredo, né? Na verdade, isso aí é compartilhar o que a gente tem usado, né, no dia a dia, tecnologias para poder ajudar aí na efetividade, na assertividade da REURB. Isso aí, meu amigo. É isso aí. Vamos lá, Sakai. Só para começar aqui, para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário, mas hoje atuo especificamente com REURB. 90% do meu tempo é falando e trabalhando sobre REURB, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, atuo aqui na Zona da Mata, mas também no estado do Rio, na região dos Lagos. Trabalho já com consultoria também com prefeituras e também trabalho na prática, né, vivendo no dia a dia, porque sou sócio de uma empresa também da Natura Urbanismo. Então, aqui o papo é REURB. E agora eu vou apresentar o Márcio Sakai, para quem não conhece, que é difícil, né, Sakai? Mas vamos lá. Márcio Sakai é formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e foi diretor da área de regularização fundiária pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Também é mentor e consultor em REURB, professor de pós-graduação em Direito Urbanístico com ênfase em REURB pela FUNDIPA e fundador da Sagaz Empreendimentos e Gestão Imobiliária, empresa especializada em regularização fundiária, com presença em 7 estados brasileiros, com mais de 8 mil famílias sendo regularizadas, unindo técnica, estratégia e propósito social. Isso aí, meu amigo. Esqueci de falar alguma coisa aí desse currículo aí pesado? Nada, é isso mesmo. Talvez que eu seja um REURBeiro de campo, né? Que eu saí mais do operacional e comecei a entrar um pouco mais no estratégico para poder vender a REURB pelo país aí. É isso aí. Eu sempre falo aqui, né? Todos os episódios aqui, eu procuro trazer pessoas que realmente fazem REURB na prática, né? Porque REURB não se faz com história, se faz realmente se colocando o pé no chão. Sabemos que, é claro, né, a parte teórica é muito importante, mas realmente a REURB tem que ser vivida na prática mesmo para que a coisa aconteça. E aí o meu intuito aqui é trazer realmente pessoas que vivem REURB na prática para poder falar e apresentar para nós o que vive aí na prática. Mas, ô Sakai, o nosso tema hoje aí que a gente escolheu, né, são o uso de tecnologias, ferramentas e até a IA para
para a REURB, né? E aí eu acho que seria importante a gente começar falando aí, talvez por fases, né? Do que você já tem visto, do que você já tem usado também de ferramentas, né? E eu vejo, por exemplo, falando agora da questão de topografia, né? Eu conversei há pouco tempo atrás com um engenheiro, uma pessoa conhecida, na verdade, assim, entendida do assunto, já formado há muito tempo, e também o pai dele era engenheiro, né? E aí, quando chegava em REURB, apesar de ter essa formação e ter essa experiência, né? O REURB ele tinha muita dificuldade, assim, de entender. Quando eu falei que era um levantamento por drone, então tem muitas coisas que não entram muito bem na cabeça, aí até dos engenheiros mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, já começando por essa questão da tecnologia aí na topografia, enfim, começasse por esse ponto. Legal. Topografia é um ponto interessante, porque eu sou arquiteto de formação, então, desde a época da faculdade, a gente aprende topografia também. Porém, o que a gente aprende, o que a gente aprendeu naquela época, né, que já faz um bom tempo, uns 15 anos atrás, a topografia era feita com outros equipamentos que não existiam essa tecnologia de hoje. Então, eu digo aqui, até que o que a gente aprendeu naquela época, né, que é com estação total, já está muito defasado. Então, se os profissionais que eram daquela velha guarda, trabalhando com topografia, não começarem a se atualizar com os novos equipamentos, novas tecnologias, eles vão ficar muito defasados, vão ficar para trás do mercado. Porque a Sim. tecnologia hoje, ela é essencial para tornar o processo mais efetivo e para você tomar menos tempo, né? Não perder tempo e nem energia. Começando aí pela hoje a topografia é feita basicamente através de uma aerofotogrametria, com o uso de drone, né? Que naquela época nem existia drone. Então, eu acho que não existia drone, né? Não era comum como é hoje. Hoje a gente encontra drones aí de R$ 3.000 a 300, R$ 400.000, né, do equipamento. Varia muito de tamanho e precisão, né, questão de tecnologia. Então, o drone, hoje no levantamento topográfico, ela é basicamente essencial. Então, hoje a topografia ela se usa, em sua maioria, de duas maneiras. Usando um drone para fazer a leitura, as fotos, né, o mapeamento da área aérea com alta precisão e com um GPS RTK, que é o que fica embaixo na base, pegando os pontos e as coordenadas espalhadas pelo núcleo. Então isso é um ganho de tempo gigantesco, comparado com a topografia que era feita antigamente. Então, antigamente, a topografia você teria que pegar cada ponto, divisas de terrenos, e se você ia fazer da construção, você teria que entrar dentro das casas para pegar a divisa, pegar a quina de cada ponto da construção da casa, entendeu? Então, hoje, através da aerofotogrametria, não é mais necessário estar dentro das casas, entrar dentro das casas. Isso é um ganho de tempo, né, surreal, como era feito antes. Então, a tecnologia hoje é primordial para a topografia. Então, questão do GPS, RTK, só que é um investimento, porque hoje o equipamento, né, do GPS RTK, por exemplo, é na faixa de 50 para 120, R$ 150.000, o RTK. Né? Embora a Uhum. gente tenha outros equipamentos que são com um pouco, alguns outros modelos que podem fazer um trabalho parecido com o RTX, ele é na faixa de R$ 20.000 a R$ 30.000, né? Só que você paga um plano anual. Então é um equipamento também interessante a depender da situação. Então cada situação na Ryubi que você vai fazer o trabalho depende muito, né, da questão da logística, questão da posição geográfica, questão de complexidade geográfica, se tem morros, vegetação. Então, tudo isso interfere na boa escolha do equipamento, tecnologia, tá? Então, acho que Uma- esse tipo de conhecimento dos equipamentos é interessante para você tomar a decisão certa para você evitar os retrabalhos. Então, o que a gente mais perde tempo nos processos de regulação fundiária são os retrabalhos. Então, entender a forma e a complexidade de cada equipamento facilita para que você tenha uma boa escolha e também não só questão de assertividade e produtividade, é questão de financeiro também, de economia. Né? Se Custo, né? você não sabe, né, como que é
o trabalho de cada etapa, você fica refém de pessoas que fazem um trabalho e vão te cobrar muito caro porque você não entende do assunto para você questionar, né? Então, esse é um assunto que eu falo muito, né? Inclusive para você, para os colegas também, como você pode melhorar a margem dependendo da situação que você vai executar o trabalho, tá? Então, acho que a topografia a campo é o primeiro lugar que a gente precisa implantar as tecnologias, usando os equipamentos tecnológicos, né? E até eu aprendi recentemente com o nosso colega Adolfo Lino que existe também o scanner terrestre. É uma novidade, que eu não sabia que existia isso, achei muito surpreendente, porque alguns drones que são mais tecnológicos, por exemplo, o Matriz 300, que faz a leitura ultrapassando, né, com o LiDAR a vegetação, agora as construções ele não consegue ultrapassar, né? Por exemplo, questão de telhado, que tem um beiral de 1,5 m, por exemplo, o drone não vai conseguir pegar o alinhamento predial dessa casa. Então, algumas situações, quando é beco, por exemplo, talvez seja interessante compor um equipamento, né, para você complementar a informação através de um LiDAR terrestre, de um scanner terrestre, né? Então, isso é uma novidade que eu não conhecia, né, e que achei bastante interessante na topografia. É isso aí. Você tocou num ponto importante aí essa questão de você fazer o levantamento hoje de uma forma diferente, né? Como eu disse aqui, essa questão da dúvida do engenheiro, mas acontece muito também em relação ao morador mesmo, o ocupante, né? Por coincidência, ontem mesmo eu estava conversando com o ocupante, discutindo com ele uma planta, falando sobre a medida do terreno dele, né? E aí eu tive que fazer colocar na cabeça dele que a medida não precisa mais ser igual era antigamente, né? Porque ele falou assim, mas como é que vocês mediram o meu terreno, sendo que É, vocês não foram lá em casa? Aí eu até tinha um videozinho aqui do dia que a gente fez o levantamento do plano altimétrico lá com o drone, né? O drone levantando, mandei para ele. E assim, né, a pessoa, né, independente de ter instrução ou não, mas realmente nessa área eu tinha conhecimento. E aí ele acabou entendendo, eu expliquei para ele, olha, com o levantamento que é feito agora com drone, o levantamento é feito de toda a área, e a sua área está incluída nesse perímetro maior. Então, o topógrafo consegue sim fazer a medida. Só se der algum erro mesmo que tem que ir lá no local, né? Então, é mais questão de conferência, né? isso, essa outra questão que você falou, que é o principal, para a gente que atua com REU na prática, e principalmente que atua com REU, que quer monetizar, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão do retrabalho. É um dos maiores problemas que tem, a gente mesmo vai aprendendo na prática aí, né? Porque o resumo hoje, a gente como empreendedor, digamos assim, como quem atua com REU na prática, é fazer a REU dar lucro e não ter retrabalho. Porque o problema Uhum. maior hoje é essa questão de você ter que ir fazer duas vezes um trabalho que outra pessoa fez ou aquele trabalho não ficar bem feito, né? E aí essa Sim. questão da topografia, do levantamento bem feito é importante justamente para isso, para não ter que ficar voltando ali no lucro, porque cada viagem é tempo, é dinheiro, né, é desgaste, então isso realmente tem que ver. Esse outro ponto que você falou aí do lidar, né, eu conversei com o Lino também, e ele falou sobre isso, né? São muitas tecnologias novas, né? Então, isso aí são investimentos que vale a pena justamente para isso, para reduzir custo e ganhar, além de dinheiro, claro, ganhar, de monetizar, a pessoa poder ganhar tempo. Certo. Uma outra questão É. também, Augusto, que a gente já conversou sobre isso, que a gente até já falou e até usou, né? Essa questão da tecnologia aí também, agora passando um pouco para a questão do cadastro social, né? Cadastro Uhum. social é outra polêmica aí em relação à tecnologia. A gente já viu empresas aí que mandam, às vezes, um link, né, para o morador cadastrar, e aí tem a dificuldade do conhecimento hoje, porque nós vivemos hoje num país que temos muitos aí analfabetos digitais, né? A verdade é que muita Sim. gente hoje tem muita dificuldade com tecnologia. Muitas pessoas, às vezes, que têm um conhecimento técnico na área dele e não têm conhecimento de tecnologia. E a pessoa mesmo, a população em geral, que não consegue ter acesso mesmo a essas tecnologias. E aí, quando você manda um link, por exemplo, para um morador, surge essa dificuldade. Então, em relação a essa questão do cadastro social aí, eu queria que você falasse um pouquinho o que você já tem visto e até usado aí, e principalmente, né, o que dá certo, o que pode ser usado e o que não pode ser usado
essa questão da tecnologia aí no contexto social. Legal, essa parte de cadastro social é um campo muito delicado de se falar, né, de tecnologias, mas é um campo que, inclusive, eu particularmente também, eu era defensor para que tivesse mais efetividade a criação desse link que você comentou, um sistema para que a pessoa tenha possibilidade de fazer um autocadastro, né? Então, esse autocadastro, só que na prática, né, eu implantei, inclusive, aqui na minha empresa, há um tempo atrás, para conseguir fazer isso. Porém, na prática, ela não foi efetiva. Posso dizer que não funcionou muito porque o nosso público, muitas vezes, tem muita dificuldade. É um público, né, com uma faixa etária mais avançada, entendeu? Então, tem um conhecimento tecnológico, né, um pouco mais limitado. Então, tem muita dificuldade de ela mesma poder cadastrar sozinho, alimentar a informação, documentação. Então, isso na prática a gente percebeu que acabou não funcionando tanto essa questão de autocadastro. Porém, algumas situações que a gente consegue conversar com a pessoa via WhatsApp, por exemplo, ela foi mais efetiva. Porque por mais que a pessoa seja idosa, né, ou que é, não saiba muito de tecnologias, só que a grande maioria, pelo menos o WhatsApp, eles sabem usar, entendeu? Então eu fico sempre pensando que nosso público tem que imaginar que são muitas pessoas bem idosas, né, de 70 anos aí, mais ou menos, que tem essa dificuldade de entender para poder cadastrar sozinho. Mas muitas vezes os idosos também conseguem já, né, já utilizam do WhatsApp. Eu fico pensando como fosse a minha mãe, né? Minha mãe também não tem esse conhecimento tecnológico, né, por ser uma geração anterior, mas pelo menos o WhatsApp a gente consegue conversar. Então, o O pior, WhatsApp é um bom canal, né, o para a pior gente é, se o pior é ter aversão à tecnologia, né? Porque lá em casa, minha mãe não gosta nem de ouvir falar, não, não quero aprender. E é uma realidade de muita gente, né? Infelizmente. sim, mas o WhatsApp tem sido um bom canal de comunicação com os beneficiários para complementar um cadastro, entendeu? Então, a tecnologia, ela auxilia muito, e muito mesmo, na produtividade. Então, a tecnologia do cadastro social, ela pode ser usada de inúmeras maneiras, tanto para aquelas os profissionais, né, que vão fazer o cadastro social porta a porta, né, para que esteja lá. Então, tem sistemas aí que hoje você tira a foto da fachada, você identifica através já pelo QGIS, você consegue identificar qual que é o lote sendo cadastrado, cadastra em cima do lote. Então, as tecnologias hoje, né, elas estão muito, muito completas hoje. Então, a gente tem várias plataformas aí, soluções, né, alternativas tecnológicas para poder implantar, assim como a IA, a inteligência artificial. Então, já temos hoje softwares, né, tecnologias que estão já implantando a inteligência artificial no sistema de cadastro. Né? Isso é uma coisa muito revolucionária, ao meu ver, na Ryubi. Utilizar a inteligência artificial de forma mais assertiva. Ou seja, o sistema que, inclusive, eu estou testando, né, utilizando hoje, chamado Serurb, por exemplo, é um sistema que tem inteligência artificial para você fazer conferência dos cadastros sociais. Imagina você no sistema lá, por Muito exemplo, bom. cadastrou uma família, tem lá um documento que é comprovante de residência da rua Afonso Pena, número 30, comprovante de residência, e eu cadastrei essa pessoa como a rua Afonso Pena, número 50. E essa inteligência artificial consegue ver as informações, as documentações, te dá um Consegue resumo e puxar. fala assim, olha, tem uma sugestão aqui, né, uma divergência para você conferir questão do endereço, porque aqui tem um que está numeração um ou outro. Então, imagina só a inteligência artificial fazendo essa conferência de documentação que você coletou do beneficiário, entendeu? Ou então, como já foi implantado aqui a tecnologia, de você conversar com a inteligência artificial no seu sistema de forma, através de voz, você fala assim, olha, como é que está o processo do centro da cidade de Juiz de Fora, por exemplo, né? E aí ele vai te responder, olha, o processo lá do centro de Juiz de Fora é o núcleo que está na fase de cadastro social. Temos hoje cadastrado 30 famílias e 20 cadastros incompletos ainda, não sei o que, não sei o que.
Cara, é surreal, né? Você tem um resumo lá do diagnóstico da situação que está hoje e te passar conversando com a pessoa, entendeu? Então, a velocidade que tem chegado a tecnologia na Ryug, ela é muito grande. Então, estamos falando hoje, se esse vídeo estiver gravado para daqui a um ano, a gente vai estar falando coisas ultrapassadas, né? Pode ser que já esteja ultrapassado. Daqui a um ano, por exemplo, são outras soluções que a gente nem imagina hoje ainda, entendeu? Então a gente vê que ela está sendo muito rápida, o avanço da tecnologia na Rio, não só, né, no mundo todo, mas na Rio ela também não pode ficar para trás. Então a gente tem que buscar soluções que sejam mais assertivas, que ajudem o nosso trabalho, para que nosso trabalho seja mais, tenha mais produtividade. E isso que a gente busca na tecnologia, né? É isso aí. Eu sempre falo o seguinte, né, Osaka? Eu penso dessa forma. Eu acho que a tecnologia ela veio para incluir e para excluir, né? Na verdade, ela vai excluir quem não se adaptar. Infelizmente, hoje é uma realidade, né? Mas também vai incluir quem tiver coragem e vontade de aprender. Uhum. Com certeza ela vai vir, eu acho que em todos os mercados, realmente para ajudar. E o que a gente tem visto aí, nessa questão, por exemplo, da IA, se tratando agora especificamente de cadastro social, como você falou, isso no final Uhum. das contas é um grande ganho de tempo, né, de produtividade, como a gente falou aqui, Nossa. porque às vezes você faz conferência e deixa passar algum nome. Eu acho que nós chegamos a comentar, eu acho que foi com você sobre isso, né? Questão de homônimos, né? Pessoas ali com o mesmo nome, José da Silva, por exemplo. E aí a IA conseguiu identificar que os pais eram diferentes, né? E aí acendeu uma luzinha ali em relação a isso. É, então, a gente realmente vê que essa tecnologia, né, vem servindo Uhum. justamente para isso. E quem conseguir se adaptar, incluir isso, né, com certeza vai ter um ganho muito grande. E outra questão que tem também, que eu sempre falo, é essa questão que nós somos os heróis. Né? Quem nasceu aí na década de 70, 80, conseguiu se adaptar a tanta coisa. Nós que Uhum. éramos ainda da época que tinha que estudar lá na biblioteca, que tinha que sair de casa, anotar tudo, e hoje a gente consegue usar a tecnologia, né? Usamos ali, começamos a usar a internet, que na nossa época era Uhum. de escada, eu acredito que no seu caso também, tinha que ficar de madrugada lá esperando para entrar na internet, a gente se adaptou, e agora a IA vai ser outro momento que realmente a tecnologia vai vir para ajudar. Mas claro que a pessoa precisa entender e se aprofundar naquilo ali e saber usar de forma correta, né? Porque senão a IA vai virar só uma ferramenta aí obsoleta. E voltando para esse ponto aí, essa questão do cadastro novamente, né, eu acho que outras questões também que a gente fala aqui, além da tecnologia, claro, agora falando de forma prática, o que a gente faz também, né? Pegar os contatos, como você falou aí do WhatsApp, né? Então, na hora que for Uhum. fazer o cadastro, é fundamental pegar o contato daquele ocupante, né? Porque ali você Uhum. consegue resolver várias questões. A gente mesmo está com uma situação aqui agora de contratos, enfim, de documentos, e que muita coisa pode ser feita sentado na mesa ali resolvendo, porque lá atrás nós fizemos um mutirão de cadastro, pegamos os contatos, né? E aí a gente, ali, na hora de apurar também, a gente vê algum tipo de foto que não ficou legível, algum tipo de documento, a gente pegar de novo. Então é fundamental pegar o contato ali de todos os moradores, até porque ajuda para um contato com um vizinho, ou um vizinho de frente, por exemplo, né? Isso é fundamental. E aí essa questão da facilidade aí do WhatsApp, né, da tecnologia para isso. E essa questão realmente de mandar um cadastro ali, de fazer tudo de forma automática, eu vejo muito como uma dificuldade por essas questões que a gente já falou aqui, né? Da dificuldade Uhum. de quem está lá na ponta de entender isso. O nosso perfil, como você bem disse, né? O nosso perfil do nosso público é geralmente pessoas aí de 40 anos ou mais, na maioria das vezes idosos que têm dificuldades, né? Então, o uso da tecnologia de ponta a ponta nessa questão do cadastro, realmente eu acho mais complicado, até porque tem a questão também das responsabilidades, né, jurídicas ali em relação ao cadastro social, e lá na frente quem vai assinar a CRF é o prefeito, tem que ter consciência disso. Então, que Uhum. a tecnologia seja aí nesse momento uma aliada, né? E um outro, Mas só uma coisa que, Fernando, só complementar o que você falou, depende muito de como a nossa atuação, né? Porque vamos pensar que a maioria das empresas que trabalham com Ryuga, maioria, não digo maioria, mas é uma boa parte trabalha com Ryuga. Se for pensar a questão da Ryuga,
talvez o autocadastro seja interessante, né? Porque já é um pessoal já com conhecimento tecnológico mais avançado, e Uhum. aí pode ser que funcione. Agora, se o perfil da empresa, o profissional, atua com beneficiários que são RUBS, aí já é outra situação, não é? Então, Sim. que é o meu caso, que a gente atua mais com RUBS, você também atua mais com RUBS, então o autocadastro acaba não funcionando tanto, não é? Uhum. Porém, o pessoal que trabalha com RUBS já é outra situação. Talvez funcione melhor. Não, É. é verdade. Tem que pensar nesse público também. O que a gente, isso aí a gente fala que cada reúno é uma história nova, né? Nós temos um amigo Verdade. Marcelo de BH, que ele me falou, eu nunca esqueço. Cada reúno que você está abrindo parece que é uma empresa nova que você está fazendo, e ali tem cada particularidade, né? Mas você E eu falou uma sempre coisa falo assim, né? interessante, Fernando, Oi? porque eu também costumo falar isso, que cada RUB é um negócio diferente, é um Diferente. empreendimento diferente. Tanto é que a questão é um mercado interessante porque ele possibilita muitas parcerias com vários profissionais. Então, cada RUB ela é independente da outra RUB, então existe essa possibilidade de, vou fazer parceria com você em Juiz de Fora. Né? Em outra cidade, você pode fazer tranquilamente uma parceria com outra empresa, não é? Sim, Porque cada núcleo são vários negócios, independentes de negócios, que você dá essa liberdade, você ter parceiros diferentes para você atuar, entendeu? Não é cada um por si, não é verdade? Então você pode exatamente. construir essa rede de parceiros aí para poder atuar com a Ryub, né? Até porque a Ryub, ela é multidisciplinar. Eu volto a falar aquilo que eu sempre falo, né? Para mim, Reúbe, para mim entender melhor, começou assim, né? Reúbe é um quebra-cabeça. Cada um vai trazer aquelas peças técnicas ali, o topógrafo, o assistente social, o advogado, o engenheiro, e depois vai fechar esse pacote, né? E a gente também já conversou sobre isso, né? Que no final das contas, a Reúbe é um grande projeto. Então, no final das contas, quem está fazendo a Reúbe em si tem que ser o gestor de projetos, né? Entender aquilo ali dessa forma mais prática, que pode ser essas peças técnicas aí que vão ser formadas, e com isso tem essa questão também de você poder ter outras parcerias, né? A gente tem Sim, situações aí que a gente está trabalhando no núcleo, mas em compensação, numa cidade, às vezes perto, você está trabalhando com uma outra parceria de uma outra situação, né? Então, isso é sim, fundamental, essa dinâmica aí que a gente pode fazer, porque cada uma verdade. das fases ali a gente pode aproveitar e pegar um profissional diferente. Agora, em Sim, relação ainda à IA também, né, o Sakai, em relação ao uso na prática também, porque eu tenho usado muito aqui, para questões também de algumas complementações de relatórios ou até peças técnicas, né, complementando ali para o processo administrativo, né? Então, outro ponto uhum, aí, que não é o tema da live, mas hoje é um grande gargalo na Reúve aí, que é o processo administrativo lá dentro do município, né? Porque esse uhum, trâmite ali dentro do município é muito complicado. Eu, por exemplo, tenho uhum, visto aí que às vezes tem alguns municípios que eu não tenho um animado aí a fazer a REUB, e eu sempre falo o seguinte: eu preciso de um município, pelo menos uma pessoa, não importa qual área que seja, mas uma pessoa que vai abraçar a causa lá, que vai pegar a pasta, vai colocar debaixo do braço e vai resolver. Porque às vezes eu tenho que sair daqui da minha cidade, andar 200, 300 quilômetros para pegar uma assinatura e atravessar a rua lá, levar no cartório, ou então levar no outro departamento da própria prefeitura. Então, uhum. voltando aí a essa questão da IA, né? Para essa produção de documentos também, eu acho muito importante aí, tem usado, e eu acredito que você também, usando a IA dessa forma, não é mesmo? O ChatGPT, por exemplo, né, é uma ferramenta muito utilizada, inclusive, para ajudar para tudo, né? Então, montar relatórios. Então, a gente utiliza as ferramentas, né? Claro, mas a gente precisa saber usar as ferramentas, mas não pode ser dependente das ferramentas. Então, as Sim. tecnologias ela vem não para substituir a gente, né? Tem muita gente que fica preocupada sobre isso. Vai ter tecnologia, daqui a pouco não vai precisar do arquiteto, do advogado, vai substituir. Vou trocar meu advogado pela IA. Entendeu? Não é bem assim que funciona. A gente precisa saber o uso do que é o potencial da tecnologia para poder complementar, né, o nosso dia a Um dia. complemento, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam se adaptar a isso. Então, não é essa preocupação, né, de trocar, substituir os colaboradores ou o profissional, né? E a questão de gestão,
porque eu digo que a REURB, ela é processos, entendeu? Então, a gente precisa entender o método da execução dos procedimentos da REURB, e aí você também precisa de tecnologias para você saber monitorar seus processos. O empreendedor, ele precisa ter um mapeamento, né, um dashboard para você já saber qual que é a situação de cada processo que você está gerenciando. Então, tem tecnologias aí para você fazer gestão de processos também. Então, a gente entende que tem muitas empresas que estão buscando alguma tecnologia que seja tudo integrado em algum sistema. Só que hoje Uhum. ainda eu vejo que é muito difícil ter um sistema que é completo para tudo. Então, particularmente, eu utilizo de tecnologias diferentes que têm suas qualidades em cada área. Por exemplo, Uhum. gestão de processos, já utilizei há algum tempo atrás, vou falar de nomes, né, de software. Bitrix 24, ele é gratuito, usei já uns 2 ou 3 anos atrás. Já migrei também para o Notion, tem gratuito e tem pago. Depois eu O migrei para Trello o. também? Oi? O Trello também já usou? Trello. Trello, ele é mais simples, né? Não precisa nem estudar tanto desse sistema. Bom dia, Luciano, meu amigo. Só o 63. Então, é tipo o Trello. E o Trello é interessante porque a questão de você fazer essas colunas, né? Você mudar as etapas de uma forma mais prática, visualmente fácil de entender, isso é importantíssimo. Então, o Notion também faz isso também, o Monday. Então, depois utiliza também o Pipefy, foi a sugestão de um colega que estava usando esse sistema. Então, e hoje agora eu voltei para o Notion. Então, eu comecei a utilizar outras plataformas e aí comecei a fazer o comparativo, pagando alguns sistemas também. E hoje eu voltei para o Notion. Questão de custo-benefício, acho que é mais interessante para, dentro da minha realidade, né, para fazer a gestão dos processos, para que eu Uhum. consiga monitorar as etapas de cada processo lá na cidade tal, no outro estado, entendeu? Então, a gente precisa de tecnologias também para ajudar essa gestão de cada núcleo. Cada núcleo está uma fase diferente, não é tudo igual, entendeu? Então, tem situações que, se você tem um núcleo que a RIUB ela é diretamente com o morador, onde o morador que paga o serviço é de um jeito, né? Se é a prefeitura que paga a empresa, é de outro jeito. Então, temos métodos, porque cada prefeitura, por exemplo, quando você executa para a prefeitura, você tem um edital para seguir. Então, cada edital já tem um certo cronograma. Um passo a passo, Exatamente, né? não é uma receita de bolo, entendeu? Então, nós, como empresa executora, a gente precisa ser maleável, flexível, para se adequar à realidade de cada edital ou de cada prefeitura. Né? Então, até questão de projetos, por exemplo, cada prefeitura tem uma análise diferente de projetos. Cada prefeitura tem um padrão diferente que vai exigir, ó, aqui a gente vai exigir que faça uma planta assim, assim, entendeu? Então, a gente já está acostumado a isso, né? Agora, a gente já percebeu como a gente tem atuado em estados diferentes, a gente já tem assim, uma visão aproximada do que o município vai pedir. Então, Uhum. aqui vai ser mais ou menos esse padrão aqui, né? Então, tem lugares que a gente vê, pô, aqui a gente já sabe que essa cidade copiou do outro município. O próprio edital, a gente vê que é igualzinho do outro município. Então, a gente consegue já acompanhar isso, né? Porque a gente precisa ser flexível e saber se adaptar a cada município, né? Embora seja uma lei federal que deveria ser um padrão único de execução, só que a gente entende que cada município é um mundo diferente e também cada cartório também é uma realidade diferente. Ou seja, né, a gente trabalha com duas instituições que são muito importantes, que é a prefeitura e cartórios de imóveis, e que cada um tem um pensamento diferente. Então é outro universo. Tem cartórios que é mais maleável, mais fácil de conversar, mais fácil, menos exigente, e tem outros cartórios que são mais exigentes que outros. Começam a pedir muito além do que a própria lei já fala, entendeu? E municípios que criam novas leis também. A gente sempre brinca que aquele município é que nem a Dinamarca, né? A gente fala que é um outro país. A gente está no mesmo país com uma lei federal única, mas ele Separado, né? entende que aquela cidade dele é outro país e consegue
e começa a reinventar a lei da REURB, que é um grande absurdo. É isso mesmo. Eu acho que, dentro desse caminho que você falou aí, eu acho fundamental essa. Eu entendo assim, primeiro, difícil um tipo de sistema que vai integrar tudo. Até porque, por causa dessa particularidade, né? E o que eu acho que eu tenho aplicado é usar ferramentas para cada fase. Né? Como você falou nomes aí, Uhum. ChatGPT, seja o Trello, seja o Notion. Eu acho que cada fase ali da Reúbe dá para usar uma tecnologia dessa diferente, né? E com isso você adaptar ali num projeto maior que é a Reúbe em si. Como eu sempre falo, que a Reúbe no final é um grande projeto, né? Que tem que ser levado em frente. E essa integralização de tudo, todas as áreas, eu acho muito difícil e também por essa questão dessas particularidades, né? Que cada reúbe é uma situação diferente, cada município. E agora falando outro ponto aqui nessa questão Ô, administrativa, né? Fernando, só completar uma coisa, essa é uma situação que é hoje, a realidade de hoje, né? Que um sistema que ser integralizado, todas as plataformas, hoje eu entendo que ainda não existe, né? Pelo menos do meu conhecimento, não existe ainda um sistema que tenha tudo já. Mas Uhum, isso é hoje. Mas nas sim, últimas semanas a tecnologia tem avançado tão rápido, mas tão rápido que, sinceramente, né, já falando uma previsão do futuro, né, eu sei que é o próximo tema, é, mas nessa live hoje não tem, mas na próxima live, se a gente for fazer daqui a um ano, a conversa é diferente, pode ser que né, seja porque diferente, sem dúvida. não, a gente não precisa ter um conhecimento nem de programação mais, não é verdade? Uhum, Então, se a gente não precisa desse conhecimento, você sabe o que você quer de um sistema que integralize tudo, é só questão da inteligência artificial, você passar os comandos que ela vai acabar construindo, né? uhum. Então, hoje a gente não tem, mas logo, logo, muito, muito cedo mesmo. Essa questão aí da tecnologia eu acho que é fundamental, né? Um outro ponto aqui quando eu digo aí fundamental, essa questão da integralizar tudo. Eu acho, é como eu te falei aqui, né? Eu entendo aí que é um pouco complexo, porque atrás da tecnologia precisa do ser humano, né? E aí depois eu vou até falar um pouquinho disso aí no final, mas enfim, tomara que sim, a IA está aí para isso, né? Para facilitar a nossa vida e tudo. Mas infelizmente nós temos como eu sempre falo, né? Atrás do computador tem uma pecinha, né? Que fica entre o banco e o computador, entre a cadeira e o computador, que aí as coisas se complicam um pouco. Mas a Uhum. tecnologia está aí para isso. Mais no finalzinho eu vou falar sobre essa questão das pessoas. Uma outra questão aqui, para a gente voltar naquela linha que a gente estava falando, né, topografia, cadastro social, em relação a cartório, né? Depois a gente vou trazer aqui outros especialistas, aí, entre eles aí o mestre Luciano Chaves, que está nos assistindo, para Já falar está sobre aí, ó. cartório, isso olhar por dentro. Mas o que você vê em relação a cartório, o uso da tecnologia aí tem ajudado alguma coisa? Tem mudado? Olha, fiquei até meio com medo de falar sobre cartório, porque acabei de ver o Luciano aqui com a gente Eu falei participando. esse Quem sou nome eu aí, para falar de uma até o vizinho já é, piscou na alerta, né? quem sou eu para falar de Cuidado uma com o que a coisa de gente vai falando, cartório? o Messi tá aí, né? Daqui a pouco ele tá mandando mensagem corrigindo aqui. Mas eu vejo assim, a parte do cartório, né, que é muito interessante essa integração de tecnologias, porque para facilitar o nosso trabalho, a gente precisa facilitar o trabalho da prefeitura e também do cartório, entendeu? Então eu vejo que os sistemas que a gente utiliza para cadastro de topografia e tudo mais, com o avanço a gente precisa já ser mais entregar um material mais preparado para os cartórios. Por exemplo, é interessante que o sistema já gere, por exemplo, um padrão com as matrículas, o texto da matrícula registrada para o cartório, para facilitar esse trabalho e que o cartório só comece a revisar o material e registre, emita as matrículas. Então, a tecnologia a gente precisa usar para facilitar o nosso trabalho e também das instituições. Porque se a gente facilita o trabalho das instituições, a gente está favorecendo a nós, porque vai ter mais civilidade, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nas soluções para olhar o lado da prefeitura e o lado do cartório. Então, Uhum. tanto é que hoje é,
Luciano, me corrija se estiver errado, né? Mas pela nova lei, né, dos registros públicos aí, a topografia, o projeto está sendo aprovado, já não sei se parece que é responsabilidade da empresa já colocar já no sistema da ONR, né, todos os dados do projeto georeferenciado. Né? Então, Você fala naquele sistema SIG, né? sim, exatamente. Então Isso. parece que já tem que os profissionais já alimentar no sistema diretamente, né, o material que foi aprovado para ser registrado. Tá? Então a gente é um trabalho a mais, né, para as empresas, mas a gente tem que acabar. Aí, então acertei. Então é mais ou menos isso. A gente precisa se adaptar e, senão você vai ficar para trás. Você, não consigo fazer. Ora, já é atribuição da Não empresa, adianta, do não adianta profissional. ficar com desculpa, né? É uma exigência, tem que aprender a fazer e fazer, né? Exatamente, né? Então, isso no começo vai ser difícil? Claro que vai, né? Porque você vai ter que se adaptar a como fazer isso, vai, né? Pode demorar, mas acredito muito que é por uma boa causa, né? Para daqui a 5, 10 anos, tudo estiver lá alimentado no sistema e a gente consiga já ter o material mais atualizado, mais correto do sistema do SIG, da ONR em si, né? Então, É acho isso aí. que no começo, quando é a mudança, toda mudança, ela um pouco mais, causa mais impacto, né? Mas por uma boa causa. É isso aí, Sacara. A gente vai depois falar desse tema aí, eu quero chamar até alguém para falar especificamente disso, né? Até porque nós É. tivemos uma situação dessa num determinado cartório e que me corrija aí se eu estiver errado. Legalmente, né, ainda não é uma obrigação em relação a isso, mas é uma facilitação aí para o cartório e vai ser uma exigência, né? E vai ser, é uma obrigatoriedade, enfim, daqui a pouco tempo e hoje já é uma realidade, né? Os cartórios não estão mais aceitando, eles estão exigindo, inclusive no município que nós estamos juntos, trabalhando lá, o cartório exigiu, né? E aí o nosso amigo aí, o Maurício conseguiu fazer. E aí volta naquele ponto lá que a gente conversou, né? Quem não se adaptar, e aí é onde entra realmente a tecnologia, né? Como inclusão ou como exclusão, né? E não adianta a Uhum. pessoa ficar realmente chorando aí que, não vou fazer, não é obrigação, não vou. É uma realidade que já está aí e tem que se adaptar mesmo e aprender a fazer, né? Exatamente. Agora, eu vou já caminhando aqui para a gente encerrar, não que eu esteja com pressa, mas só para a gente abrir um pouco o tema aqui. Outro dia eu falei no grupo lá, e agora falando aqui mais abertamente, né, nós temos um Mastermind lá, eu falei sobre isso. Né? Eu falei que a RU vai morrer e vai morrer sufocada. Eu estou vendo um problema muito sério aí em relação às pessoas que estão lidando com a RU. Primeiro é o seguinte, pessoas que estão sem capacidade, né, de trabalhar com REUB, inventando leis e tudo isso, e também pessoas que estão fazendo ali para complicar as coisas, não estudam, não têm capacidade ou até boa vontade mesmo. Não sou um Uhum. pessimista, nem muito pelo contrário, eu acho que, falando na forma prática, né, a gente tem que lutar contra isso, mas eu aqui, por exemplo, tenho visto, tenho sentido isso, tenho tido muita dificuldade em relação a isso, nessa questão do processo administrativo, da prefeitura, desse passo a passo. E eu te Uhum. conheci há muito tempo, sei que você é um empreendedor, um cara muito otimista aí. Eu reforço aqui que eu não sou pessimista, muito pelo contrário, mas eu realmente, inclusive, da minha forma, eu tento ajudar, né, trazendo aí alguns profissionais e a gente divulgando a REUB, para muita gente entender que a REUB não é esse bicho de sete cabeças, né? A gente vê Uhum. muito também profissionais ali no município com medo de aplicar a REUB, inventando regras realmente para a coisa não aconteça, né? Até por falta mesmo de capacidade. Né? Você chega, às vezes, para um procurador do município, ele entende muita coisa, mas no final de verão ele não sabe. E aí, quando você vê, por exemplo, como eu encontrei lá com nossos mestres, aí, o Silvio e o Filomeno, né, que criaram a lei, eles criaram realmente para ser uma coisa prática, para a coisa realmente acontecer de fato, e ver essas peças aí, essas situações acontecendo por causa dessas figuras aí nas prefeituras, enfim, até cartório e até advogados. Vou puxar para o meu lado aqui também por essa falta de profissionalismo e de capacitação. E aí eu queria te Uhum. ouvir um pouquinho, você, claro, tem experiência a âmbito nacional, né? Como que você está enxergando isso em relação a essa dificuldade, se realmente é geral? E é claro, né, que a gente está aqui para contornar isso e para fazer a coisa acontecer. Mas me fala um pouquinho aí como é que você enxerga aí, e aí eu já vou entrar também na nossa frase final, o futuro da Reúne. Tá.
Eu acho que vamos considerar que a REURB é uma lei nova, né? Por mais que já estamos chegando ao 10º aniversário da REURB, né? Então, mas ainda assim é uma lei nova e existem, claro, né, muitos aventureiros, né, mas muitos profissionais que estão com a sede de aprender, né? Uhum. Então, querendo ou não, os profissionais vão errar, né? Assim como a gente errou, eu continuo errando também, não tem problema, né? Quer dizer, errar tem problema, só que mas você tem que Persistir se no erro adaptar, não pode, né? você não pode persistir no erro, né? Mas errar a gente vai acontecer, fazer uma coisa errada, por falta de conhecimento, ou geralmente por falta de experiência, né? Então, quando a gente vai errando assim, a gente vai ficando cada vez mais calejado, vai encontrando as soluções. E as prefeituras é um caso à parte, porque prefeitura é difícil você ter uma constância numa gestão pública, né? Então, às vezes, muitas vezes, o conhecimento da RIUP ela não chega até o município e quando chega, você acaba tendo uma gestão que acaba trocando, já cada 4 anos troca, né? Então, o conhecimento, às vezes, tem uma gestão, faz capacitação para os servidores públicos e aí muda a gestão. Muda a gestão, o conhecimento vai embora. Aí começa a fazer outra capacitação, muda a gestão. Então, fica sempre, né? O município sempre vai ser esse ciclo vicioso, né, de você capacitar e você levar o conhecimento embora, entendeu? Então, é, a questão da estratégia na gestão pública, ela é muito, a estratégia tem que ser muito bem pensada na realidade do município. Alguns casos, o município, a solução talvez seja a capacitação para que o município possa fazer a RIB sozinho. Pode ser. Outros casos, não. Outros casos, para ter um resultado mais rápido, é contratar uma empresa. Uhum. Ter humildade de assumir que o município não tem condições de fazer a RIB sozinha e procurar ajudas, né? Então, as empresas de RIB estão aqui hoje para complementar onde o município não tem condições. Se o município não tem estrutura técnica, não tem equipe técnica, procurar profissionais, empresas que complementem essa falta, né? Então, a grande maioria dos municípios não tem uma estrutura, uma equipe grande. Eu posso contar um pouco da minha experiência com prefeitura. Em 2017, eu estava no setor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é capital, com 8 colaboradores, numa diretoria de regulação fundiária. 2017. 2020, nós estávamos com uma equipe de 32 colaboradores, entendeu? Então, eu tive o privilégio de uma gestão de que investia em regulação fundiária, era uma prioridade. Então, quando a Uhum. gestão pública investe na REUB como uma prioridade, vai ter mais resultados. Só que a gente vê muitos casos onde, para a gestão pública, a REUB ainda não é prioridade, porque a gestão pública não enxergou o potencial, o capital político que gera a regulação fundiária, entendeu? Então, essa falta de estrutura técnica, equipe técnica, equipamentos dentro da gestão pública, muitas vezes é porque a gestão pública também ainda não entendeu, né, a urgência que é, o potencial que é, o retorno que traz para a gestão pública. Então, a gestão pública deve investir muito mais, né, na regulação fundiária. Então, a gestão pública não tem esse conhecimento, ou trazer lá, buscar capacitação, buscar consultoria com uma empresa, um profissional que já tem esse know-how. Então, ela tem que buscar onde ela enxerga que o município não tem condições de fazer sozinha. Então, não somos concorrentes. Então, eu até brinco, né, que a gestão pública enxerga a empresa de urbs de duas maneiras. Né? Ou a empresa é o vilão, que o vilão é quando, né, eu gosto de falar isso porque para alguns servidores públicos a empresa de REUB é um vilão. Não É. deveria pensar dessa maneira, né? Mas talvez até eu chegue a pensar nas empresas como um vilão, porque eu já fui servidor público, ainda sou, na verdade, Vilão, né? vilão e milionário, né? A Licenciado. gente que dono de empresa de revólver milionário. Fala assim, nossa, milionário, tá ganhando dinheiro em cima Tá dos vendo? beneficiários. Eu Né? vou aqui Então, trabalhar para esse cara, porque é isso. então já tem essa sensação de, pô, essa empresa está ganhando dinheiro em cima deles. Depois tem aquele pensamento, essa empresa está trazendo, fez um processo na prefeitura, está trazendo mais serviços para a gente, entendeu? Então, tem esse pensamento de enxergar a empresa como uma pessoa negativa. Não deveria ser dessa maneira, É. né?
Então, a empresa, na verdade, é um parceiro que está lá fazendo um serviço que o município não tem condições de fazer. Então, e quando que a empresa, ou quer dizer, quando que o servidor público ou a prefeitura enxerga uma empresa como se fosse o herói? Quando o município não tem condições de fazer sozinho, e aí muitas vezes já tem uma ação civil, já tem Ministério Público em cima, com obrigação de executar uma área para regularizar, e aí o município se vira nos 30 e faz uma licitação e contrata uma empresa para executar a rede daquele município. Porque ele não, a prefeitura não conseguiu executar sozinha, teve que contratar, e aí a empresa chega no município como fosse o salvador da pátria. Ou seja, nesse caso, a empresa é o herói. Eu E era os um. processos dessa empresa, que é prioridade para o município, dentro da mesa de processos, vai ser o primeiro ali da fila, né? Agora, aquela empresa que está lá ganhando dinheiro dos moradores, no final das contas, está lá no finalzinho do processo. Vai sentando aqui o processo, olha, né? Claro que não são todos, nunca podemos generalizar, mas tem muitos servidores que têm esse pensamento de enxergar as empresas de reolho como um vilão. E não deveria ser assim. Volto a falar, as empresas estão para complementar onde o município não consegue alcançar, porque se o servidor público não tem pressa de regularizar aquela área do morador que quer regularizar, mas o morador ele tem pressa. O morador que está lá na irregularidade, ele tem muita pressa de ter seu imóvel regularizado. Tem mais pressa que o servidor público, entendeu? Então, se o servidor público, se o município não consegue regularizar aquela irregularidade imediatamente, por que que vai dificultar o trabalho da empresa que quer regularizar naquele momento aquele morador que precisa regularizar, né? É isso aí. Eu acho que o que você falou aí tem muito, né, o que a gente vê na prática realmente. Eu repito aqui, foi até um momento de revolta, né, que eu estava com uma resposta de uma prefeitura a respeito uma solicitação que nós fizemos de um parecer ambiental em um determinado município, né, e já tem 3 ou 4 meses e nada acontece. E aí eu até falei essa frase aí, que aí eu ia morrer por causa dos atores, né, que são envolvidos. Mas o fato é, e a gente está aqui para isso, né, para trabalhar pela REU, para defender a REU, e a gente precisa de capacitar pessoas e colocar na cabeça das pessoas aí de todos, né? Começando ali para aquele morador, que é um direito deles, que eu Uhum. sempre falo, né, com todos os municípios aí que eu converso. Semana passada, mesmo fiz uma reunião em prefeitura e falei, olha, a REU não é minha, não é de vocês, independente de você gostar de mim ou não, vocês têm que pensar lá na frente, no São José, na Dona Maria, que vai ter um Exato. imóvel registrado. E a gente está aqui num grande projeto para resolver isso. Se gosta de mim, se não gosta da forma que eu trabalho, isso não importa. E também Uhum. fazer chegar na cabeça dos gestores que a REURB é um projeto a longo prazo, né? E assim como quem planta tâmara não colhe tâmaras, às vezes a REURB não vai ser colhida por aquele mesmo gestor, mas realmente Sim, pensar na REURB como uma política pública. E a gente sim. sabe que não é difícil, não é fácil colocar isso na cabeça de alguns prefeitos, principalmente, né, porque prefeitura, eu ouvi isso outro dia e eu acho que é a mais pura verdade, né? Infelizmente, grande parte das prefeituras vive apagando incêndio, né? Resolvendo Sim. problemas que aparecem ali, não tem tempo, às vezes, para planejar uma questão a longo prazo, pelo menos é o que deveria, até por falta Uhum. de profissionais mesmo, não estou dizendo que é culpa de um ou outro, né? Mas algumas situações realmente acontece isso, prefeitura com pouca gente capacitada, e aí só fica ali resolvendo problemas. Eu vejo, por exemplo, na maioria das cidades que eu trabalho, que são municípios pequenos, de 20 mil, de 10 mil habitantes ou menos, e às vezes é uma pessoa para fazer tudo, né? Eu mando um e-mail para Uhum. o prefeito assinar um documento, é ela que faz. Aí quando vê, chega, outro dia eu estava numa prefeitura lá, a mulher do prefeito veio pedindo para fazer um currículo, quando vê, chegou um secretário lá de obras pedindo para ligar para comprar um pneu, e era tudo a mesma pessoa. Então a gente também tem que entender que realmente às vezes nas prefeituras pequenas a gente também se colocar no lugar, né? E aí eu falo aqui, quando eu falei essa questão da Reouve também, para a gente não desistir, não desanimar olhando, né, dessa forma, porque é um trabalho a longo prazo mesmo, e a gente está aí para isso, né? De alguma forma, capacitando outros profissionais, no caso você aí também como mentor, e eu aqui fazendo as minhas lives e conversando sempre, participando de eventos, e que a gente faça isso chegar a mais pessoas aí, porque, repito, né, quem precisa da REUB de fato é quem está lá na ponta, morando naquele modo há 30, 40 anos sem ter o documento,
e quando ele vê uma luz no fim do túnel, né, que é a REURB, ele tem que se apegar. E voltando também, que quando a gente ouve quem fez a lei, né, o Filomeno, o Silvio, com aquela leveza, com aquela vontade, com aquela garra que fez a lei, que quer que a lei seja aplicada, realmente o nosso papel aqui é que o que a gente já faz, né, ser um guerreiro aí da REURB para que ela avance cada vez mais e ajudar de alguma forma para que isso aconteça. Então, eu entendo que o futuro aqui, tratando aí pela última frase nossa, o futuro da REURB vai ser isso, né? Procurar capacitar e fazer as pessoas entenderem o que realmente é a REURB. Certo, eu concordo plenamente, né? Eu acho que você já faz esse trabalho aí, essa contribuição para a REURB, porque a gente precisa, para que aconteça a REURB, a gente precisa levar essa voz da REURB para mais lugares. Então, promovendo eventos, promovendo capacitações, informação através de lives, né, gravações, que seja, porque se o conhecimento da REURB não chega até os municípios, e geralmente aqueles municípios menores ou mais distantes das grandes capitais, a REURB não vai acontecer, né? Então, a REURB tem que se tornar um pouco mais popular. E acho que nosso propósito é um pouco disso também, de fazer que a REURB chegue para mais cidades, para que seja uma unanimidade, que todo mundo já esteja fazendo a REURB, aconteça a REURB. E aí o papel muito importante dos estados também. Eu vejo como um bom exemplo o estado de Minas Gerais. Tá? Não é puxando sardinha para vocês agora, né, Minas Gerais, mas Minas Gerais, que é um estado muito querido, né, porque o estado de Minas Gerais, é, na minha opinião, né, eu que tenho andado a alguns estados diferentes, é o estado que mais investe em REURB. Né? Eu já vi outros estados falando que está em primeiro lugar, que eu não concordo. Para mim, Minas Gerais é sim o estado que mais investe em REURB. Né? Tem a Coab Minas Gerais, tem aí o programa Minas REURB, que o estado lá dá o apoio financeiro para os municípios contratarem empresas de REURB, credenciamento pela Coab, que é um projeto muito interessante, que é um projeto que tem que ser copiado pelos outros estados, né? Então, tanto é que a minha última live foi com a Adriana da Coab Minas Gerais, para que ela levasse essa informação de como que Minas Gerais tem feito credenciamento de empresas, né? E credenciamento, quando a gente fala credenciamento de empresas, é uma polêmica, né? Porque tem muita gente que não concorda sobre esse tipo de credenciamento. Porém, o de Minas Gerais é um pouco diferente, é um credenciamento onde o Estado que arca com as despesas, não o morador. Né? Se essa modalidade de credenciamento é polêmica, o pessoal não concorda, tudo bem, né? Já é outra conversa. Mas tomar a iniciativa do Estado para que traga as empresas que executem REURB e o próprio Estado é o pagador pela regularização, é uma iniciativa muito louvável, entendeu? Porque quando a regularização fundiária acontece com recurso público e não do morador, aquela pessoa que mais precisa que seja regularizada, a dona Maria, com 70 anos de idade, que mora sozinha, aposentada, que tem que pagar pela sua regularização, chega no mês que, entre comprar um botijão de gás e pagar uma parcela de REURB, ela vai escolher comprar um botijão de gás. Entendeu? Então, aquela pessoa, se não tem condições de pagar uma regulação fundiária, ela vai ficar de fora. Qual que é o propósito da regulação fundiária do núcleo se a dona Maria, que deveria ser a prioridade para regularizar, ela fique de fora? Que regularização é essa? Né? Que aquela pessoa que mais precisa não está sendo regularizada. Entendeu? Perde o sentido da regulação fundiária. Né? Vou até abrir um pouquinho aqui para a gente falar um pouco desse credenciamento aí, né, que a gente até já viveu isso, né? Você estava credenciado em uma prefeitura, né? E nós fomos lá trabalhar aqui, né, na nossa parceria de trabalho, enfim. E lá o que que aconteceu? É o que todo mundo critica, né? Geralmente existe credenciamentos em que a prefeitura abre o credenciamento, estipula um valor, mas porém não paga. Quem vai pagar é o morador. O morador que é dele, né? Então, esse é o tipo de credenciamento, eu entendo que terrível, não compensa, não vale a pena, né? Porque justamente por isso, porque o morador lá na conta, muitas vezes, dependendo do núcleo da situação, não é uma situação precária, né? Uma REURB S, por exemplo, é claro que o morador vai escolher, ele vai pagar para fazer a REURB, ou vai pagar a conta de energia, ou vai pagar o gás, ou vai pagar a água. Então, esse tipo de credenciamento realmente é um absurdo, entendo eu, né?
Uhum. inclusive legalmente também já tem questionamentos, né? E aí, se tratando Exato. de um caso específico, nós, inclusive, né, no caso, a Sagaz abandonou a prefeitura, que não seria a palavra certa, abandonou, seria, retirou, né, Descredenciou. lá do Aham. município, justamente por isso, né? Primeiro, pela questão também de falta de capacitação lá do município, né, que poucas pessoas estavam ajudando. E segundo, pela falta de adesão, porque o município realmente estipulou um preço e lá na prática realmente a coisa não estava acontecendo. Mas existe sim, e aí é claro, né, tem que elogiar o meu estado aqui de Minas Gerais, e realmente hoje eu acho Uhum. que em questão de regularização fundiária está na ponta aí nos estados brasileiros, e principalmente por entrega, quando você pesquisa ali nos sites da ONR, por exemplo, no site da ONR, para ver o número de matrículas abertas, você vê que realmente Minas Gerais está despontando, né? Matrículas abertas através da RU. Então, realmente, tem sim iniciativas excelentes. Essa, por exemplo, da Coab, né, que é um credenciamento, mas também estipula o valor, já, né, que não tem aquela questão de você ter que aderir. Então, tem Uhum. situações realmente que o credenciamento vale a pena e outros não, Uhum. né? Realmente Sim. são situações aí que tem que ser analisadas. E aí, quem trabalha, né, como empresário da RU, digamos assim, empreendedor, né, que quer monetizar, esse credenciamento que a prefeitura estipula valor, mas não entrega ali, não faz o pagamento, realmente não vale a pena, não compensa, né? É. Porque vai ser um trabalho muito grande, um investimento ali para fazer uma busca, uma captação de clientes, então tem que pensar bem. Então, esse ponto de É. credenciamento que eu Mas, queria comentar. mas esse ponto de credenciamento, né, eu não vou criticar muito, né, porque eu já cheguei a participar de credenciamento, né, então não quero cuspir no prato que você já comeu, né, então para quem está empreendendo, talvez uma boa iniciativa começar a atuar com a regulação fundiária, entendeu? Então é um bom laboratório para você começar a aprender, começar a praticar. Então, tanto é que meu objetivo foi esse. É. E só que, né, até compreendo realmente esse lado, né, dos profissionais que são contra esse tipo de credenciamento, onde os moradores pagam, porque você tá controlando, né, a questão do livre mercado. Então, se tem um credenciamento no município, está lá falando que tem que cobrar R$ 3.000 do morador, como é que ele vai impedir uma outra empresa de querer cobrar o valor que ele quer? É, Ah, eu vou cobrar aqui, eu tenho um cliente que vou cobrar R$ 5.000. O município vai impedir, proibir da empresa cobrar o valor que ele quer? É o município que define qual é o valor a ser cobrado, entendeu? Eu acho que é esse ponto aí dos questionamentos que tem quando é um credenciamento onde o morador paga, o beneficiário, né? Agora, quando uhum, credenciamento onde o órgão público que paga a regulação fundiária, já é outra realidade, já é diferente, né? sim, Porque se falar de licitação, por exemplo, tem já um valor estipulado, que é o teto, e aí começa a entrar no leilão. Então, é um leilão de preço, cada empresa vai dando lances, que aí o valor vai baixando, 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 e o credenciamento é diferente, porque tem um valor fixado, né, onde o órgão público vai pagar, e aí a empresa, se achar que é interessante, ele vai lá e credencia. Se não achar que é interessante, não entra. Se ele quiser cobrar diretamente do morador, pode cobrar também. Então, ele não está uhum, impedindo o livre mercado. Ele está selecionando empresas que toparam cobrar aquele valor, quem é o pagador é o próprio órgão público, entendeu? Então, é isso aí. se na lei de licitações é questionável a questão desse tipo de credenciamento, né? Então, se encontrar uma outra solução que possa enquadrar essa solução, pelo menos no campo de regulação fundiária, seria o mais adequado, né? Eu vejo que órgão público bancando, financiando a regulação fundiária com valor fixado é interessante, porque as empresas não precisam ficar se degladiando questão de valor, preço, né? Jogando valor mais baixo. Sim, Então, e aí as empresas começam a se tornar parceiras do mercado, né? E não são concorrentes. Bom, olha, tem uma demanda de 10 núcleos aqui para regularizar no município. O município que vai pagar. Credenciaram 10 empresas. Bom, cada empresa pega um núcleo, pega outro e pronto, está todo mundo satisfeito e feliz. sim, Entendeu? E se for pensar, é até melhor do que se tem 10 núcleos, o município faz uma licitação para que uma empresa grande, né, acabe ganhando e as outras fiquem de fora. Entendeu? Então, fica mais democrático, né, esse tipo
de modalidade, Na né? Por isso que realidade. eu acho que é uma boa solução. Imagina se todos os estados tivessem essa visão da Coab Minas Gerais e fizessem um credenciamento onde o estado ou o município banque e as empresas comecem a atuar em parceria para poder regularizar o estado todo. Seria um cenário mais perfeito Excelente aí para o cenário. nosso país, né? Com certeza. É isso mesmo. Lembrando que nós temos também, realmente, frisando aí, que nós temos bons modelos também de credenciamento que a prefeitura estipulou o valor e, mesmo assim, nós atuamos lá na cidade e a coisa realmente funcionou, né? Foi lucrativo. E aí, volto a Sim, falar, né, que cada REURB é um REURB diferente. Cada caso é um é. caso, cada um é um projeto. E aí tem que Uhum, levar tudo em conta, né? Por exemplo, nesse município específico, né, que nós estamos trabalhando lá, nós temos uma outra empresa, por exemplo, que não conseguiu entregar nada até hoje. E então são situações assim, cada um vai entender como que é o melhor, qual que é a melhor situação. REURB tem muito a ver aqui com custos, né? Agora eu estou falando para quem trabalha com REURB na prática, aí, quem é empreendedor em REURB, o principal uhum, que tem que levar em conta são os custos, né? Porque às vezes a pessoa pega, vê lá um credenciamento, por exemplo, sei lá, R$ 5 metro quadrado, R$ 6 metro quadrado, e aí faz aquela conta de padeiro, né? Ah, não, lá no uhum. núcleo tem tantas unidades, tem tantos mil metros, nossa, vou ficar milionário aqui mesmo, não vai fazer o credenciamento. E na prática não é. Então, realmente tem que analisar aí, principalmente esse custo de fazer as coisas, porque a gente sabe que tem muito retrabalho, tem muitas situações que tem que voltar lá no núcleo, e aí tudo é despesa. Sakai, para finalizar aqui da minha parte, eu queria falar que não sou aí realmente muito pelo contrário, né? Quero ativar e deixar todo mundo aí sabendo que a REURB está aí para acontecer. Não vou desmotivar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que se capacitar. E agora, falando do meu Sim. lado aqui, né, como advogado, entender melhor sobre REURB, ler a lei, entender sobre as leis aí, registros públicos, até mesmo licenciamento, tem que dar uma lida, tem que saber, para você poder aplicar a REURB de forma prática, né? É preciso ter esse entendimento e essa leitura de uma forma mais completa para poder aplicar de forma prática. Mas a REURB, sim, vale a pena. Eu, desde 2022, estou atuando com a REURB e tenho que agradecer muito a REURB, né, porque realmente é uma frase que eu sempre falo, REURB é liberdade, liberdade de Uhum. tempo, liberdade financeira. Para nós, advogados, por exemplo, uma questão que pega muito é não ter aquela recorrência, né, em relação a valores, né, a receber todo o mesmo valor. A REURB é importante, porque às vezes você pega um núcleo lá para fazer, né, e agora falando de empreendendo em REURB, né, que você vai receber ali durante o período de um ano, até mais. Então, isso é importante. Mas cabe a nós, como Uhum. profissionais, nos tornar melhores, né, capacitar e principalmente enfrentar essas lidas que nós temos aí, né? Pessoas aí pelo meio caminho que não entendem a REURB e não querem que a REURB seja aplicada, né? Então, a gente, como profissional, nos capacitar ainda mais e, como pessoa, ter paciência aí com o próximo, porque não é fácil, né? Realmente, a gente sabe que no dia a dia aí são muitas situações, como eu falei aqui, às vezes eu tenho que sair do meu escritório para rodar 100 quilômetros, 200 quilômetros, para assinar um papel, para levar no cartório, ou às vezes mesmo situações lá no cartório, né, que a gente tem que entender e participar. Então, mas em resumo, a REURB sim vale a pena. Eu acho que a REURB não vai acabar. A gente tem que fazer o nosso papel para que isso não aconteça e principalmente nos capacitar e difundir aí da REURB, colocar na cabeça dos gestores municipais, né, que isso realmente é uma necessidade e um plano a longo prazo. E se cercar de pessoas capacitadas. Verdade. Tá, com deixa com você aqui encerrar aí e falar mais alguma coisa aí para complementar, se for o caso. Bom, eu concordo plenamente como você disse, né, que a REURB ela tem suas particularidades. Eu também costumo dizer que REURB ela é simples. Quem complica são as pessoas, né? E É isso muitas aí. vezes essas pessoas podem ser os próprios profissionais das empresas que estão lá patinando, podem ser servidores públicos que também não entendem o processo, acaba dificultando ainda mais ou inventando a REURB. Pode ser os cartórios de imóveis que ainda está lá com seus vícios, né, da Lei 6766. Então, muitas vezes, quando a gente encontra dificuldade na REURB, são as pessoas que a gente vai conversar no meio desse processo. Mas a REURB em si ela é muito simples. Eu gosto muito das falas
do Silvio Figueiredo por conta disso. Ele fala de uma forma muito clara e objetiva. E ela é objetiva, a REURB. Assim como o Carlos César também defende de uma forma mais simples e objetiva, e assim que deve ser interpretada a REURB. Não adianta trazer que é complexa, difícil, não sei o quê, entendeu? Então, às vezes são as pessoas que acabam trazendo essas dificuldades, né? Colocando mais objeções, colocando mais exigência e tudo mais. Inventando a REURB. Ela está lá muito simples e clara, né? Se for pensar até a questão de cartório, na lei da REURB já fala quais são as qualificações que precisam estar. Só que aí a prefeitura vai começar a pedir várias coisas. Qual é o nome do cachorro? Qual é o nome do sei o quê? Entendeu? Começa a pedir coisas que só precisamos saber quem são as pessoas que serão beneficiadas que vai estar registrado na matrícula. Se é o objetivo for regularizar essas pessoas, é essa a finalidade. Agora, se o município quer aproveitar da REURB para fazer um cadastro multifinalitário, aí já é outra situação, que muitas vezes é esse o caso, né? Que é aproveitar da REURB para fazer um cadastro multifinalitário que já deveria ter feito pela prefeitura e não fez. Né? Então ele quer atualizar utilizando a REURB. E aí, às vezes, acaba atrasando o processo aí por conta disso. Né? Então, ela é muito simples, a REURB, e aí a gente que acaba dificultando. Só que hoje, nos dias de hoje, a REURB está muito acessível o conhecimento. Hoje você tem vários cursos, plataformas, né, para você aprender, capacitações, vídeos, entendeu? Livros. Agora imagina há 9 anos atrás, em 2017, 2018, os pioneiros, né, os desbravadores da Tirar REURB. meio se pedra, né? Era Não difícil. tinha referências, não tinha livros. Tinha que ser muito corajoso para fazer a REURB acontecer, entendeu? Então hoje está muito acessível. Então, porque teoria da REURB é uma coisa, prática é É outra. diferente. Tem pessoas falando de REURB sem nunca ter pisado a campo, entendeu? Então, é diferente. Quem está a campo, ele vai saber o que Sacar, eu vou acontece, ter que né? te cortar aqui. Desculpa te cortar aqui, mas eu vou ter que te falar uma coisa que eu acho que eu cheguei até a falar no evento lá em Belo Horizonte. Eu estou cheio de papagaios de REURB, né? Porque tem muita gente falando de REURB que nunca fez, nunca leu a lei e fica dando aí falando e que, na verdade, na prática não conhece. Nesse ponto aí, não podia deixar de falar. Né? Exatamente. Então, falar de REURB qualquer um fala, né? Se for para situar da REURB, a REURB é um conjunto de medidas jurídicas, administrativas. Cara, pelo amor de Deus, isso aí o Google faz. Pergunta lá, é só você olhar na lei o que é REURB, né? Essa teoria aí não precisa ser falada, tá lá, é muito clara. É só consultar na internet e você vai descobrir. REURB é um conjunto de medidas, blá 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 blá. Entendeu? Mas o que é REURB na prática? Como que é o dia a dia? Quais são as dificuldades que você vai encontrar? Entendeu? Que tipo de pessoas que você vai lidar? E quando acontece uma situação, qual que é a solução? Né? Entendeu? Então, essa experiência Isso aí o chat operacional. GPT não tem, né? Isso a GPT não vai ter. Alguns até tem, né? Cada vez vai evoluindo, acabar já a esse nível. Mas é diferente quando você ouve ou aprende pessoas que já fizeram acontecer, né? Eu sempre digo que o melhor discurso são os resultados, É, entendeu? Resultado é o melhor discurso. Não adianta você falar, e tá, mas é, você já entregou contas matrículas aonde? Não sei o que você já fez, Gil. Você fez isso aonde de acontecer? O que você fez? Né? Até igual jogador de futebol, né? Você jogou aonde? Chupou fez laranja com quantos gols, quem? hein? Né? Chupou laranja com quem? Pô, então os resultados falam por si. Então, o resultado, a pessoa tem que estar lá com experiência de ter sofrido, de ter apanhado, de ter errado, que é o diferencial dos profissionais. Quem passou por essa jornada da REURB acontecer, errando e aprendendo, são os que vai ter diferencial. Tem profissional que já tem experiência de prefeitura, sabe como que trabalhou atrás do balcão. É uma experiência, né, gigantesca. Isso tem um peso muito É. grande. A pessoa trabalhou em cartórios de imóveis na época da REURB e agora está como empresa. Tem um diferencial enorme de cartório, essa experiência que ele tem, né? Como que o cartorário entendia, recebia os processos de REURB. Então, a experiência das pessoas, dos profissionais que já atuaram com REURB e fizeram acontecer, é o que vai diferenciar o mercado.
como você disse, né? O mercado vai filtrando os profissionais, né? E essa informação está muito acessível. Quem quiser aprender, É, tem vários canais para aprender, né? Inclusive, já vendendo a minha mentoria. Eu também tenho uma mentoria que eu eu ia ajudo falar os sobre isso. profissionais. Inclusive seguindo você e me seguindo também. E lá no meu canal Exatamente. do YouTube, Fernando Guedes ADV, assistir essas lives, vou ficar todas lá. E também a mentoria de Sakai, né? Que eu estou fazendo aí. Fala um pouco aí da mentoria, tá bom? Lá. Entendeu? Então, a Mentoria Ninja. mentoria, que ainda digo que a mentoria hoje é a melhor forma de você aprender qualquer assunto, não é? Qualquer assunto que você quer aprender, eu vejo que a mentoria é o melhor jeito de aprender. Eu quero aprender Mentor sobre mais. justamente isso, né, Sakai? É aprender com quem faz, né? E aí é onde eu Exatamente. falo, né? A gente vê, às vezes, pessoas aí falando de REURB e pronunciando, enfim, né? E que nunca fizeram REURB de fato. Agora, você tem uma mentoria com quem já Sim. fez, né? E agora tem que falar do meu amigo aí, principalmente, que eu acho isso fundamental, né? Como você, falo também do nosso amigo Carlos César, que também vou chamar ele de uma live. Enfim, desculpa aqui se eu esqueci dos demais, mas o ponto é, quem atua com REURB dos dois lados do balcão, né? Uhum. Principalmente é o que eu estou falando aqui agora específico no seu caso, né? Você estava do Uhum. lado de trás do balcão na prefeitura e agora você está lá do lado de fora, né? Então você aprender com quem sabe ou principalmente está dos dois lados do balcão, isso é fundamental, porque às vezes numa peça técnica, por exemplo, na hora de você escrever, ali você já sabe, né? Como que lá É. aquele servidor lá da prefeitura vai ler isso, como que pode ser mais Sim. prático, né? Então isso é fundamental. Você até percebeu isso de perto, né? Quando a gente esteve junto aí na região, né, de Juiz de Fora, a gente foi nas cidades, quando a gente conversou com o servidor público, né? A gente A estava conversa é junto, outra, né? você percebeu que a conversa é diferente, Sim, entendeu? Então a abertura é diferente. Então eu vejo muito que as mentorias que a gente tem no mercado de várias coisas diferentes, então não estou nem falando de reúno, né? Então quando você quer aprender alguma coisa específica, mentoria é uma metodologia mais assertiva porque ele pega você nas mãos, né, e faz junto com você acontecer onde tem dificuldade, onde a pessoa já passou por essas dificuldades, entendeu? Então eu acho que é isso hoje aí. existem muitas soluções alternativas para você aprender. Se você quer aprender assistindo videoaulas, a gente tem lá, por exemplo, tem a Heurdiflix, tem a Cirurg Academy, entendeu? São duas plataformas de de educação em REURB com aulas gravadas com profissionais que fazem REURB, entendeu? Que São fazem videoaulas reúne, né? gravadas. Também é uma Lá no solução. Netflix eles estão lá. Exatamente. Inclusive você está lá, eu estou lá também, entendeu? Então tem vários canais para o profissional começar a se capacitar. Assim como essas lives que você tem feito, que eu tenho feito também é um canal para começar Sim, a aprender alguma coisa, né? Assim como a gente também aprende com outros profissionais. Então são canais que hoje tem muito mais acessível, porque há um tempo atrás não tinha muito isso, né? Essas opções. Livros. A gente tem muitos livros de Helg hoje, da Michelle é. Freire, né? Pessoa que eu admiro muito. Já está na terceira edição do livro, né? Entendeu? Então, a gente tem várias alternativas para aprender que não tinha na época atrás, entendeu? Então, É isso quem mesmo. busca aí se capacitar, né? Quem está começando a desbravar aí na RIURB, existem várias alternativas para começar a se capacitar. Só basta você procurar o que mais te atende para poder mostrar os caminhos aí, né? É isso. É isso aí, meu amigo. Acho que é isso, né? O recado está dado, né? Recado tá Eu dado. realmente, mais uma vez aí, queria te agradecer. Lembrando que essa live eu vou deixar gravada aqui no Instagram, mas também lá no meu canal do YouTube, para quem ainda não me segue lá, Fernando Guedes EDV. Detalhe que nós temos uma live lá no meu canal que foi a mais assistida, hein? É uma que nós falamos sobre Top. reúno e loteamentos. Vamos ver se Nossa, essa faz aqui vai tempo, correr hein? juntos também. Quanto tempo? Já faz um ano, 2 anos? Ah, já, eu acho que já faz uns 2 anos. É Dois a anos? live, o vídeo mais assistido lá no meu canal do YouTube, um que nós fizemos. Se eu não me engano, tem uns 2 anos, sim. Ah, é? Vai ver que foi Tá por causa do vendo? tema, né? Eu acho que esse aí também é muito novo e o tema era importante mesmo, né? Eu, loteamentos, Sim, era, na época, né, sim. tudo muito novo e tal, mas, enfim, quem sabe a gente quebra esse recorde aí agora. Vamos ver. Espero que Talvez esse não nosso dê vídeo certo. aqui seja o mais assistido agora. Vamos bater um É isso outro. aí. Tá certo? E aí, ó, para quem quiser
se manter conectado aí, seguindo a gente aqui no Instagram. A gente está sempre falando aí sobre eventos, principalmente sobre REURB, né? O nosso papo aqui é esse, sobre o Sakai estando nos eventos aí do Brasil, afora. Esse mês agora você não pôde estar aqui em Belo Horizonte, né, Sakai? Eu estive lá, Não um pude. evento aí muito bacana aí que a Andrea Vasquez organizou. O Sakai tem a agenda de eventos dele aí no Instagram, então sigam aí, Posso tá? falar dos Claro, bastidores aí, dos próximos eventos? claro. Tem alguns eventos aí que já é conversa de bastidores, ainda não tá, não é oficial ainda, mas eu vou falar, né? Até para o pessoal aí que está acompanhando já Se se organizando. organizar. Então, 9 e 10 de junho vai ter um evento aqui em Campo Grande, né? Vai ser um evento bem interessante, com alguns nomes de peso já confirmados, tá? Então, se organize aí em Campo Grande, vamos fazer um evento aqui na minha cidade, na minha terra. Todos vocês serão muito bem-vindos. Fernando, se organiza aí para estar aqui presente também. Conto com a sua presença, Entendido. tá? E aproveite que a partir de 1º de abril vai ter voo direto de Minas Gerais, BH a Campo Grande, tá? Maravilha. Então, hoje não tem, mas a partir de 1º de abril. Então, Campo Grande BH vai ter também, BH Campo Grande, né? Eu fiquei muito Que feliz bom. de ter esse voo direto, que vai facilitar muito essa logística, né, de participar dos eventos. E também tem outro evento, inclusive hoje, né, hoje é quinta, hoje, agora, nesse Hoje momento, tem está um tendo evento lá em evento Brumadinho, né? lá em Brumadinho, né? Nosso Então, está amigo está tendo lá, evento, o Fabrício, o Silvio, o tudo Luciano, bem, se eu não Luciano me tá engano, lá. acho que está lá também. Ué, tá também, tá aqui, aparece dele à tarde, parece, mas ele estava presente aí. De certo, ele está lá no evento agora. Então tá lá Silvio Figueiredo, né, nosso grande referência aí da REURB, É isso aí. Luciano Então, eu Chagas, não Fabrício consegui ir Baleiro nesse também vai evento, não, estar. mas está aqui, estão aqui em Minas aí. Então, Brinquei que então o é isso, Silvio já é exatamente. um cidadão, já ganhou o título de pão de queijo, título honorário. Silvio Figueiredo, Fabrício Baleiro também, Túlio Curo também vai estar por lá. E lá tem algumas conversas de bastidores muito interessantes para ter, para já ter um outro evento aí em Minas Gerais, tá? Então já tem um Sim, tô planejamento sabendo. aí. Eu já fui convidado, inclusive, também para estar presente, junto com essas feras aí, em Contagem. Então, não é oficial, é um spoiler aqui que estou dando, né? Porque provavelmente desse evento que está tendo agora em Brumadinho, vai começar a se definir as datas, né, mais adequadas para os palestrantes também. Então, em breve, muito provavelmente vai ter um evento aí em Contagem, tá? De Rio. Vai ser um evento bem legal, a estrutura que estão organizando e pensando aí, bem legal, com bastante conteúdo aí, tá? Então vai ser, aguardem aí e se organizem, tá bom? Isso aí, Massa cara. demais, muito bem. Saca, eu acho que era isso, né? Deu para a gente conversar bastante aí. A gente continua aí falando de REURB ao longo desse Brasil aí, aqui na internet também. Uhum. Episódio 5, REURB Talks está aí entregue. Continue conectados aí conosco, comigo, com o Sakai. Nós estamos sempre aí no que a gente pode, né, Sakai? Ajudando aí, informando e falando sobre REURB. Não esqueçam aí da minha frase: REURB é liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica e principalmente liberdade para quem vai receber o título lá na frente. Então não desanime, não é fácil realmente, mas nós vamos fazer o nosso papel aqui e as coisas vão funcionar. Temos uma lei muito Uhum. prática aí que tem que ser aplicada. Meu amigo, muito Tá obrigado certo. mais uma vez, fique com Deus aí e até a próxima, É né? isso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo Com Deus convite, aí, tá um bom? abraço. Abraço.